Em destaque no Panorama CBN, as atualizações sobre a tragédia na zona da Mata Mineira. Bombeiros seguem as buscas por desaparecidos em Juiz de Fora e em Ubá, em meio à chuva forte. Após condenação dos mandantes do assassinato de Marielle Franco, ato simbólico está marcado para hoje no Rio de Janeiro. STF retoma julgamento dos penduricalhos. Ministros concordam que teto constitucional é descumprido. No noticiário internacional, dia D para o Irã. Presidente dos Estados Unidos deve decidir sobre um possível ataque ao país com base no resultado de um encontro hoje. Panorama CBN. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã de quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026. Eu te conto em menos de meia hora o que de mais importante acontece no Brasil e no mundo. Vamos juntos. Começamos com o Juiz de Fora, Com a zona da Mata Mineira, o Ubá também sofre demais. Subiu o número de pessoas que perderam a vida nessa tragédia. No momento em que eu gravava, eram 48 mortes provocadas pela chuva. 42 vítimas em Juiz de Fora e 6 em Ubá, que fica a cerca de 100 quilômetros. E os bombeiros entraram no terceiro dia de buscas por 20 pessoas que ainda estavam desaparecidas nesta manhã. Ontem à noite, o trabalho de resgate foi interrompido por causa da chuva forte que voltou a cair, aumentando o risco de novos deslizamentos. O temporal alagou de novo várias ruas e provocou desabamento de casas vazias. A Defesa Civil emitiu um alerta de mais chuva intensa para hoje em Juiz de Fora e em outras áreas da Zona da Mata. A cidade já registra mais de 3.000 pessoas desabrigadas e mais de 400 desalojadas. Autoridades de segurança confirmaram que detentos vão começar a auxiliar no trabalho de limpeza das ruas de Juiz de Fora sob supervisão da Polícia Penal. E em Ubá, ainda havia 2 pessoas desaparecidas nessa manhã. Também há um trabalho muito intenso para tentar desobstruir as ruas. A inundação destruiu casas, lojas e laboratórios e bibliotecas da Universidade Estadual de Minas Gerais. A diretora da universidade, a Kelly Silva, detalhou os prejuízos e, claro, que avisou que o início das aulas vai ser adiado. Mais de 10 milhões em equipamentos, em livros, mobiliário, tudo que a gente tinha no subsolo. Muito mais que 10 milhões, porque alguns equipamentos nossos valiam 2 milhões de reais. E, infelizmente, está tudo como ficou, porque nós estamos sem água no município. Então, não tem como limpar, não tem como retirar. A gente vai precisar de caminhão para retirar os entulhos. Toneladas de livro molhado. Os equipamentos de laboratório são, estufas, geladeiras, freezers complexos, pesados, que a gente não tem condição nem de arrastar. Tem sala que a gente não conseguiu abrir a porta porque os móveis estão atrás da porta, a gente vai ter que derrubar. Em Ubá são mais de 200 pessoas fora de casa e os desabrigados foram acolhidos em escolas municipais. Agora, preste atenção, uma reportagem do Estadão apontou que Juiz de Fora usou somente 16,5% de uma verba federal para obras de contenção de encostas no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Dos 70 milhões previstos para 3 contratos federais, apenas 11 milhões aproximadamente foram usados. A Prefeitura informou que obras financiadas por programas federais de grande porte, como o PAC, seguem um rito técnico e de controle rigoroso. A cidade tem a 9ª população do Brasil em áreas de risco. São cerca de 130 mil pessoas suscetíveis a deslizamentos, inundações e enxurradas, segundo o CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. E ainda assim, tendo a verba para fazer a contenção das encostas, o trabalho não é feito. Página virada para te contar que depois da condenação dos mandantes da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, um ato deve ser realizado nessa quinta-feira, às 18h, na Cinelândia, no Rio de Janeiro, centro do Rio. A mobilização deve começar 1 hora antes, às 17h. Uma manifestação que deve contar com a presença de familiares, movimentos sociais, parlamentares e artistas. E agora, no âmbito da Justiça, a defesa dos réus condenados por mandar matar a vereadora
deve recorrer da sentença. Para isso, os advogados devem analisar o acórdão do julgamento, que vai ser elaborado pelo Supremo em até 60 dias. Lembrando que a decisão foi histórica. A primeira turma do STF condenou por unanimidade o ex-deputado Chiquinho Brazão e o irmão dele, Domingos Brazão, a 76 anos de prisão, cada um, como mandantes do crime. Os ministros também condenaram o ex-chefe da Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa, a 18 anos de prisão, no caso dele por corrupção e obstrução à justiça. Os magistrados concluíram que não havia provas de participação do delegado no planejamento dos assassinatos, como defendido pela Procuradoria-Geral da República. O major da PM, Ronald Alves de Paula, pegou 56 anos de cadeia e o ex-policial Robson Calixto, assessor de Domingos Brazão, foi condenado a 9 anos. Além da prisão, os ministros suspenderam os direitos políticos dos réus e determinaram a perda dos cargos e funções públicas. Os condenados também terão que pagar 7 milhões de reais às famílias de Marielle Anderson e da Fernanda Chaves, ex-assessora da vereadora e a única sobrevivente do atentado. Vamos rememorar aqui alguns trechos simbólicos dos votos? Primeiro, o do relator Alexandre de Moraes, que disse que os irmãos Brazão eram os chefes da organização criminosa que cometeu a execução, motivada pela atuação política da Marielle contra interesses da milícia. Eles não tinham só contato com a milícia, eles eram a milícia. Eles participavam da milícia. Marielle Franco se tornou um obstáculo relevantíssimo aos interesses econômicos e políticos dos mandantes, o que explicaria a decisão de executá-la, não apenas para remover o entrave imediato, mas também para produzir efeito intimidatório, dissuasório sobre outros agentes políticos. Alexandre de Moraes foi acompanhado no voto por Cristiano Zanin, Flávio Dino e Carmen Lúcia. Carmen Lúcia que justificou de forma muito clara e sensível o voto dela. Quantas Marielles o Brasil permitirá sejam assassinadas até que se ressuscite a ideia de justiça nesta pátria de tantas indignidades? Quantos Andersons nós ainda vamos ver chorar? Quantas Luiaras, Arthur vão ficar órfãos para que o Brasil resolva que isto não pode continuar e que esse Estado de Direito não é retórica? A mãe de Marielle, Marinete Silva, a irmã da vereadora ministra Aniele Franco e a viúva de Anderson Gomes, Ágata Arnaus, que acompanharam o julgamento em Brasília, celebraram a sentença. A gente sai desse dia histórico com mais um dever cumprido dessa família que caminhou esses quase 8 anos nessa luta constante. Mas é um alívio, né? Porque a pergunta que ecoava no mundo era quem mandou matar a Marielle. Todas as condenações, os mandantes sendo condenados, mas acima de tudo, a memória da família, o legado de Marielle e a luta que pra gente não para aqui. Ainda há esperança, ainda há quem faça o bem. E aí sim, o mal não vai sobreviver. E eu tenho fé ainda. Hoje foi prova disso e eu espero que alcance também muitos outros casos, muitas outras pessoas que também aguardam resposta. Enquanto a sentença não transitar em julgado, a defesa pode entrar com embargos de declaração. E o dispositivo serve para questionar possíveis contradições, omissões ou obscuridades no texto final da decisão, só que normalmente não muda o resultado do julgamento. Hoje, o Supremo Tribunal Federal deve concluir a análise da liminar do ministro Flávio Dino, que determinou a suspensão do pagamento de penduricalhos acima do teto do funcionalismo. Dino disse que o debate não coloca em xeque direitos das categorias, mas mostra a necessidade de respeito ao teto salarial de R$ 46 mil. Qual o teto que vigora hoje no Brasil? Quem souber responder essa pergunta ganha um prêmio. Ninguém sabe. Hoje nós devemos ter aproximadamente 2.000 ou 3.000 tetos vigentes no Brasil. Esse é o fato. Porque depende da interpretação de cada órgão pagador sobre verbas remuneratórias e indenizatórias. Porque hoje, objetivamente, teto de R$ 46 mil só é observado no Supremo e mais talvez uma meia dúzia de órgãos. Os representantes de associações de magistrados e membros do Ministério Público defenderam o pagamento dos penduricalhos.
A diretora da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, Cláudia Soares, alegou que o corte nas regalias pode gerar insegurança jurídica. O que eles querem fazer é dividir o poder judiciário, porque até então o único poder que ainda estava equilibrado. Disso sem falar nos aposentados, nos magistrados aposentados. Não é possível, ministro Fachin, um juiz aposentado depois de 30, 40 anos de carreira receber metade do que ganha um juiz substituto, por conta desse complexo remuneratório. Não é possível. Isso é triste. Nós que estamos no chão da fábrica, que ouvimos o colega, que sabemos dos seus problemas. Bom, ontem foram ouvidas as sustentações orais de representantes de magistrados, aposentados e procuradores. Vamos falar agora da CPI do crime organizado, que repercute, porque aprovou a quebra de sigilo da empresa da família do ministro do STF, Dias Toffoli, e a convocação dos irmãos dele. A comissão quer ouvir José Carlos e José Eugênio Dias Toffoli sobre as relações com a REAG, gestora de fundos ligada ao Banco Master. Em 2021, os dois irmãos venderam por meio da empresa Maridit parte das cotas que tinham no resort Taiaiá, no Paraná, para um fundo controlado pela REAG. Em fevereiro, o ministro Dias Toffoli admitiu ser sócio da empresa, mas negou irregularidades. Além dos irmãos de Toffoli, a CPI convocou também o banqueiro Daniel Vorcaro e outros executivos do Banco Master, da REAG e do Banco de Brasília. A CPI convocou ainda o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o ex-ministro da Economia, Paulo Guedes. A comissão quer esclarecer se eventuais falhas na regulação e supervisão do sistema financeiro permitiram a expansão de esquemas de lavagem de dinheiro. A CPI do crime organizado aprovou também convites para os ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes e para a advogada Viviane Barsi, esposa de Moraes. E aí, nesse caso, como são convites, eles não são obrigados a comparecer. O homem condenado pelo estupro de uma menina de 12 anos em Minas Gerais voltou a ser preso. O desembargador Majid Nawef Lauer, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, aceitou agora o recurso do Ministério Público e revogou a própria decisão que havia absolvido o homem e a mãe da menina. Lauer manteve a condenação do réu a 9 anos e 4 meses de prisão por estupro de vulnerável e determinou que ele fosse preso imediatamente. E foi anulada a sentença que absolvia a mãe da vítima, condenada à mesma pena por consentir com a violência. Os dois foram presos logo depois da decisão. O magistrado, lembrando, tinha votado pela absolvição do réu por considerar, segundo ele, que havia vínculo afetivo consensual entre esse homem de 35 anos e a menina de 12. Um despacho que repercutiu demais no Brasil todo, E não poderia ser diferente. Ainda bem que houve reação. E aí o magistrado reviu a própria decisão e agora admite que a menina não tinha capacidade de discernir e expressar validamente a vontade de se relacionar com uma pessoa adulta. O recurso do Ministério Público será levado ao plenário da 9ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas na próxima quarta-feira. O recuo do desembargador, vamos lembrar também, se deu após a forte indignação pública nacional, como eu falei, e durante uma investigação do Conselho Nacional de Justiça contra ele. Porque a repercussão do julgamento trouxe à tona denúncias de abuso sexual contra o desembargador Majid. O CNJ abriu a investigação para apurar o caso e já ouviu pelo menos 4 pessoas que alegaram terem sido vítimas do magistrado. Uma delas é o próprio primo dele, de 2º grau. Saulo Lauer disse à TV Globo que foi vítima de constrangimentos e de abuso pelo magistrado quando tinha 14 anos, ao ser chamado para ir até a casa dele em Ouro Preto. Houve a tentativa, do ato em si, que eu consegui sair. Depois disso, ele me ligou, pediu desculpas e aí depois nós não tocamos mais nesse assunto. Eu resolvi fazer um desabafo pessoal, uma espécie de manifesto, ainda que íntimo, mas pessoal, para dar força a esse movimento de mudança, de transformação de uma sociedade que não aceita esse tipo de comportamento. Importante dizer, então, que essa investigação continua, contra o magistrado.
E ontem o Senado aprovou o projeto que garante a presunção absoluta de vulnerabilidade da vítima em casos de estupro de vulnerável. A legislação considera vulneráveis as pessoas menores de 14 anos ou alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. O texto altera o Código Penal para determinar que as penas deverão ser aplicadas independentemente da experiência sexual da vítima ou da ocorrência de gravidez resultante do estupro. Atualmente, o Código prevê a penalidade independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime. E vou aproveitar aqui esse espaço também para falar como é que está chocante o número de feminicídios no Brasil, né? Você está tendo essa impressão? Eu tô tendo. Agora, uma funcionária de uma joalheria foi morta pelo ex-namorado enquanto trabalhava num shopping em São Bernardo do Campo. A polícia disse que o homem entrou nesse estabelecimento e esfaqueou a mulher no pescoço. Os investigadores concluíram que ele a manteve refém até a chegada dos policiais, que atiraram contra o homem para conseguir entrar na loja. O local foi isolado para o trabalho das equipes da perícia. E uma farmacêutica, a Júlia Gabriela Bravin Trovão, de 29 anos, não resistiu também, 3 dias depois de ser baleada no rosto pelo ex-marido, um caso que aconteceu em Botucatu, no interior de São Paulo. O atual namorado dela também foi morto. Diego Sansalone foi preso no domingo, apontado como o autor dos disparos que mataram o casal. Te conto agora que o Senado deve votar nos próximos dias o projeto que ratifica o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. O texto foi aprovado ontem pelo plenário da Câmara dos Deputados de forma simbólica. Só o PSOL e a Rede se manifestaram contra. O acordo foi assinado em janeiro desse ano, depois de 25 anos de negociação, e cria a maior zona de livre comércio do mundo, com 700 milhões de habitantes. O tratado prevê a redução ou eliminação de tarifas de importação e exportação, que pode chegar a 90% do comércio total entre os blocos. Antes da votação, o relator do texto na Câmara, Marcos Pereira, que é do Republicanos, se reuniu com o vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin. Ele pediu que o governo edite um decreto com medidas de proteção ao agronegócio brasileiro, ou salvaguardas. Depois do encontro, Geraldo Alckmin disse que o decreto deve ser publicado pela Casa Civil nos próximos dias. O maior acordo entre blocos do mundo, são 720 milhões de pessoas, 22 trilhões de dólares, e sempre há uma preocupação de alguns setores. Então, nós estamos encaminhando hoje a proposta para passar ainda por outros ministérios do decreto de salvaguardas. Bom, segundo o acordo Mercosul-União Europeia, caso a redução de tarifas gere um aumento exagerado de importações capaz de prejudicar o setor produtivo nacional, o governo poderia adotar medidas, por exemplo, estabelecer cotas, né? E a gente precisa acompanhar isso na prática, como é que vai acontecer. Destaques internacionais. O Irã tem um dia D hoje, com mais uma rodada de negociações nucleares com autoridades dos Estados Unidos. Porque, segundo o jornal britânico The Guardian, o presidente americano Donald Trump deve decidir sobre um possível ataque ao país com base no resultado do encontro. A reunião em Genebra, na Suíça, será a terceira em menos de um mês, na tentativa de fechar um acordo que limite ou encerre o programa nuclear iraniano. A última reunião ocorreu no dia 17 de fevereiro, também em Genebra. Na ocasião, a delegação iraniana diz que houve progresso. A Casa Branca falou também que o encontro representou um certo avanço. Para a reunião de hoje, o presidente iraniano disse que há chances de um bom resultado. O ministro das Relações Exteriores também falou que o acordo pode ser fechado desde que a diplomacia seja priorizada. Já o secretário de Estado americano, Marco Rubio, falou que espera uma reunião produtiva. Por outro lado, declarou que o governo iraniano terá um grande problema se resistir a discutir o alcance dos mísseis.
A ex-secretária de Estado dos Estados Unidos, Hillary Clinton, deve depor hoje frente a uma comissão do Congresso americano que investiga o caso do bilionário Jeffrey Epstein. O depoimento de Bill Clinton está marcado para sexta-feira. A convocação do casal para testemunhar é uma reivindicação dos republicanos. As sessões serão gravadas e transcritas, mas não deve haver transmissão pública. E o Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, que eu citei há pouco, anunciou que o país fará uma investigação própria sobre o incidente entre militares cubanos e uma lancha da Flórida. Uma embarcação americana entrou em águas cubanas e atirou contra militares ao ser abordada. 4 pessoas morreram e outras 6 ficaram feridas. Rubio falou que não era uma operação dos Estados Unidos e que membros do governo americano não estavam envolvidos. O governo da Suíça vai pagar uma indenização de 50 mil francos suíços, o equivalente a R$287 mil, às famílias das vítimas que morreram e ficaram feridas naquele incêndio num bar, numa estação de esqui, na festa de Réveillon no início desse ano. 41 pessoas morreram e 115 ficaram feridas. Agora o futebol. O Botafogo venceu o Nacional Potosí da Bolívia por 2-0 e avançou à terceira fase preliminar da Libertadores. Agora o clube carioca encara os equatorianos do Barcelona de Guayaquil em data ainda não definida. Em Salvador, o Bahia perdeu nos pênaltis para o O'Higgins, do Chile, e foi eliminado. O time de Rogério Ceni precisava vencer por 2 gols de diferença para avançar e só ganhou por 2-1 no tempo normal. Hoje, às 9h30 da noite, o Flamengo decide o título da Recopa Sul-Americana contra o Lanús, no Maracanã. Como perdeu o jogo de ida por 1-0 na Argentina, o time comandado por Felipe Luiz precisa vencer por 2 gols de diferença no tempo normal para ser campeão. Em caso de vitória simples, aí a partida vai para prorrogação e depois para pênalti. Na abertura da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras venceu o Fluminense por 2-1 e se manteve na liderança da competição com 10 pontos ganhos. O São Paulo também chegou a 10 pontos ao ganhar do Coritiba por 1-0, mas aparece na 2ª posição pelo saldo de gols. O terceiro colocado é o Corinthians, que empatou com o Cruzeiro por 1-1. Outros 2 jogos terminaram empatados em 1-1. Remo e Internacional e Bragantino e Atlético Paranaense. Em Porto Alegre, o Grêmio venceu o Atlético Mineiro por 2-1. Hoje, às 7 da noite, o Santos recebe o Vasco na Vila Belmiro. E a nossa partida termina aqui. Panorama CBN da manhã de quinta-feira. Comigo, Bianca Santos, nosso DJ Laerte Afonso e o nosso editor Edmilson Fernandes. Amanhã vou dar uma passada nos comentários, tá? Lá no meu Instagram, biancasantos.bia. Se chegar por e-mail também, bianca.santos@cbn.com.br. Na caixinha do Spotify. Vou ver também se tem algum pedido de música. Manda lá pra gente, pra fechar o sextou musical. Combinado? Então, uma ótima quinta e até sexta. Tchau, tchau. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.